Paz do Senhor a todos, queridos, amados irmãos, que Deus possa vos abençoar de uma maneira poderosa e sobrenatural. São 2h20 desta madrugada de domingo para segunda, e hoje eu quero trazer uma ministração para os companheiros pastores. Quero que vocês reflitam um pouco no que eu vou estar falando aqui, que Deus ele tem ministrado no meu coração, o que leva muitos obreiros a fracassar. O que leva? Tem alguns que têm tudo para ser grandes homens de Deus, mas acaba, entrando por caminhos tortuosos e perde as grandes oportunidades que Deus assim tem dado através da vida de grandes pastores, homens de visão. Falando em obreiros, por que alguns obreiros na Bíblia que próprio Deus levantou, fracassou? Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, primeiro, estava trabalhando no melhor lugar do mundo. Não tem um lugar melhor do que aonde Deus colocou Adão e Eva, e Deus era o seu próprio líder, né? E eles acabaram fracassando. Por que eles fracassaram? Porque deixou ser enganado pela serpente. E muitos obreiros, eles são fracassados, acaba sendo enganados por muitas coisas ou através do seu próprio coração. E aí mete a cabeça entre as pernas e acaba prejudicando o pastor que assim o consagrou, que levantou, e perde a oportunidade. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Arão, ele teve a oportunidade de ser o sucessor do maior libertador antes de Jesus, porque era o irmão de Moisés, e quando o povo se levanta contra Moisés, era para ele ir para cima do povo e determinar que o povo se calasse e se quietasse até a descida de Moisés. Mas Arão deixou ser, manipulado, e acabou, em vez de defender a Moisés, acabou se levantando contra Moisés. Em vez de se aliar a Moisés, ele acabou se aliando ao povo. E é isso que acontece muitas vezes com muitos obreiros. Ele deixa de se alinhar ao pastor, ele deixa de defender o pastor, ele deixa de defender a igreja que ele congrega, o pastor que o consagrou, e se alia a um grupo de pessoas que é contra o pastor, que não quer ver a igreja crescer, um grupo de pessoas que está envolvido na fofoca, na traição, nos levantes, no disse-me-disse, e esse obreiro acaba sendo manipulado por este grupo de pessoas, e foi assim que Arão acabou perdendo a oportunidade de ser o sucessor de um grande libertador. Sansão, no capítulo 16 de Juízes, Sansão, ele tinha tudo para ser um grande juiz, mas fracassou, porque deixou alguém lhe cegar. Sansão perdeu a visão, cegaram Sansão. E o que tem de obreiros que tinha tudo para ser um grande obreiro, um diácono, um presbítero, até mesmo chegar a pastor, mas deixou alguma coisa lhe cegar, perdeu a visão espiritual, e aí ele está dentro da igreja, mas já não enxerga espiritualmente como enxergava antes. Ele então já começa a desconcordar disso, já começa a desconcordar aquilo, outro, e ainda diz que o Senhor abriu os meus olhos dentro daquela igreja. Se o Senhor tivesse abrido os olhos daquele obreiro dentro daquela igreja, ele agiria diferente, não agiria ao contrário, ou usando de engano para com seu líder.
Então Sansão, ele teve a oportunidade de ser um grande líder, mas deixou ser levado por uma mulher e acabou perdendo a visão. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, Saul tinha tudo para ser um grande rei, mas deixou o orgulho e a desobediência entrar no seu coração, sabe, e levou Deus a se arrepender de ter lhes consagrado a rei. E quantas vezes nós, como pastores, sentamos e perguntamos à nossa esposa: onde foi que erramos com aquele obreiro? Será que não era a pessoa certa? Será que falhamos ao consagrar? Será que falhamos ao separar? E fica aquela dúvida no ar, porque quando nós separamos alguém para a obra, já tem algumas pessoas que acham que o pastor não teve visão, acham que o pastor não fez a coisa certa. Por quê? Que aquela pessoa, ela já conhece algumas qualidades daquela pessoa que o pastor levantou. Então, na realidade, o pastor não falhou, o pastor deu a oportunidade, ela perdeu, porque Deus não falhou. Deus é o Deus de oportunidade. Deus conhecia o coração de Saul, mas Deus deu a oportunidade, como deu a mim e deu a você, e somos todos sujeitos às falhas. Agora cabe a cada um de nós, sabe, segurar firme, aleluia, e não perder a oportunidade que Deus assim nos confiou, tá bom? Vamos lá, mais aqui no 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, Salomão fracassa. Salomão, ele é um homem muito sábio, muito inteligente, sabe? É um camarada espetacular, mas deixou se levar pela idolatria. E quantas vezes na igreja a gente sabe que tem obreiros, pessoas sábias, a gente olha e diz: poxa, que sabedoria Deus deu a esse obreiro, que sabedoria Deus deu a essa obreira. Mas só que muitas vezes ele usa a sabedoria dele para a sua própria condenação e deixa se envolver por algumas coisas da vida e acaba perdendo a oportunidade de no final Deus bater palmas para ele, para ela. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Geazim, o rei de Elias, ele teve a oportunidade de ser um grande obreiro fiel ao seu Senhor, mas deixou o espírito de mentira e engano entrar no seu coração, quando Naamã quis assim ofertar a Elias, e Elias, se sentindo, sabe, na posição de homem, não do Deus que o curou, disse: das tuas mãos não querei nada, não vou querer nada, porque não foi eu que te curei, quem curou foi Deus. Então ofereça sacrifício ao Senhor. E foi-se embora Naamã. Depois Geazim vai correndo atrás e mente com o nome do seu Senhor. Quando Naamã depara no deserto já com Geazim, diz: ó, meu Senhor mandou vir a ti, porque chegou alguns aí na casa dele, precisa de veste, precisa de prata. E aí ele voltou trazendo vestes, trazendo prata. E aí quando ele se aproxima de Elias, Elias pergunta para ele: estava onde você esteve? De onde você vem? Para onde você foi? De onde você foi? Para onde? De onde você vem? Ele mentiu. E aí o profeta disse: quando estava indo, meu coração estava indo contigo. Por que mentiu? Então a lepra que havia em Naamã pega agora em você. E quantas vezes obreiros, ele acaba mentindo com o nome do pastor, ele acaba mentindo em nome da igreja, ele acaba mentindo em nome da sua liderança, mas mente de uma forma, sabe, ridícula. Ele faz da mentira a sua verdade muitas vezes, e aí não cresce, não vai para lugar algum. E aí muitas vezes a gente, como liderança, olha para a pessoa e diz: tem tudo para crescer, tem tudo para ser um grande homem de Deus, tem tudo para ser uma grande mulher de Deus, mas existe ali um espírito de mentira, existe ali um espírito de engano, sabe?
E aí Deus não opera no meio da mentira, no meio do engano. Vamos lá, para a gente entender o porquê muitas vezes alguns obreiros fracassou. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo 1 em diante, fala de Ananias e Safira. O que levou Ananias e Safira a fracassar? A avareza e a mentira. Fizeram um voto que se vendesse a sua fazenda, depositaria no altar do Senhor uma quantia, meio a meio. Venderam a fazenda, mas quando pegou o dinheiro, deixou Satanás entrar no seu coração, mentiu diante do Espírito Santo, reteve a parte do dinheiro, deixou Satanás colocar a avareza no seu coração. E quantos obreiros que trabalham do nosso lado e são avarentos, por isso fracassa? Tem obreiros que trabalham do nosso lado, mas ele se incomoda até em ver a igreja prosperar. Ele se incomoda, ele começa a falar no ouvido das pessoas que tem que saber para onde vai o dinheiro, o que o pastor está fazendo com o dinheiro, e ele não dá uma oferta. É obreiro, não dá um dízimo, ele não oferta, é contra, é o avarento, é o Ananias e Safira, é o avarento, e pega o salário, e para não dizer ele que não é ofertante, que não é dizimista, ele pega ali uma ofertazinha e coloca dentro do envelope, e aí na hora do ofertório ele vai lá e coloca, e faz questão de colocar na hora que o pastor está olhando para ele, para o pastor ver que ele está colocando o envelope lá, mas não tem nome no envelope, o pastor não vai saber qual foi o envelope dele, e vai ver que às vezes coloca até vazio o envelope só para tirar de tempo. Esse é o obreiro que fracassa, o obreiro avarento, o obreiro mentiroso, o obreiro Ananias e Safira. É aquele obreiro que recebe um salário mínimo e diz que coloca o dízimo de meio salário. Ele está mentindo ao Espírito Santo, ele está mentindo a Deus e não consegue prosperar de maneira nenhuma, né? Mateus capítulo 26 e o versículo 14. Judas tinha tudo para ser um grande discípulo. Tinha tudo. Judas já começou, Judas já começou já como tesoureiro. Judas começou já numa parte muito importante do ministério de Jesus, uma parte do ministério de confiança, um cargo de confiança, porque você que é pastor sabe que você, para ter o tesoureiro, você tem que confiar no tesoureiro. Você não vai botar a tesouraria da igreja na mão de qualquer pessoa, né? Então Judas começou com uma parte mais importante, que eu acho, de cargo na igreja, uma parte muito importante de responsabilidade, sabe? E ele começa então como tesoureiro e acaba como um traidor. E o que tem de pessoas que a gente dá a oportunidade a ele, sabe, o cargo mais importante que há no ministério. Às vezes a gente pega o cargo que a gente não dá nem a nossa esposa, né? Não dá nem a nossa esposa, e aí dá alguém, e aí aquela pessoa no final de tudo vem com aquele espírito de traição, né? E faz aquele reboliço na igreja e acaba tentando nos matar de uma forma ou de outra, acabar com a igreja, difamar a igreja, e se alinham a pessoas para vir contra nossas vidas, para tentar impedir o nosso crescimento. Mas Deus está no controle das nossas vidas, e se o Senhor nos chamou, Ele garante a nossa vitória. Mas para me encerrar aqui, porque muitos obreiros fracassaram e porque muitas vezes nós pastores fracassamos, porque muitas vezes nós pastores sofremos, porque muitas vezes nós sofremos decepções, porque muitas vezes há feridas em alguns pastores. Por quê? Porque a decepção não é pelo que faz, é quem faz, E Deus ministrou uma coisa muito forte no meu coração, porque nós pastores muitas vezes somos pisados, somos machucados, somos humilhados, e Deus botou algo no meu coração, sabe? Porque pastor não é para viver no meio do rebanho, pastor é para ir diante do rebanho. Olha o que diz aqui em João capítulo 10 e o versículo 4: e quando tira para fora as ovelhas, vai
adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. O pastor vai diante das ovelhas, adiante das ovelhas. O pastor vai adiante das ovelhas. E nós erramos aonde? É que a gente vai no meio das ovelhas. A gente acha bonito estar no meio das ovelhas. E quer saber de uma coisa, pastor? Querido pastor, vai aonde se cria ovelha e chega no meio daquele rebanho de ovelha, entra no meio do rebanho, fica no meio, para você ver que você vai sair todo machucado, todo fedorento, todo pisado, você vai sair todo acabado, porque elas vão se movimentando e vão jogando você de um lado para outro, vai pisar no seu dedo, vai pisar no seu pé, uma vai lhe empurrar com a cabeça, outra vai lhe empurrar, e de repente você está todo quebrado, porque você estava no meio do rebanho, no meio do pastor, no meio das ovelhas. E a Bíblia diz que o pastor vai adiante, e aquelas que são suas ovelhas vai lhe seguir. Não tenha medo não de ir adiante e deixar elas te seguir não. Ovelha segue o seu pastor. Se não segue a você, porque não é sua ovelha. Entenda isso. E onde é que nós erramos? Nós queremos viver no meio. Nós achamos bonito quando a turma chega na nossa casa, invade a nossa casa, abre a nossa geladeira, abre a nossa despensa, sabe? E pega o café, e pega o pão, não deixa nem para a gente comer, e a gente acha bonito isso, né? Às vezes a gente dá tanta liberdade que as pessoas confundem as bolas. E aí daqui a pouco já tem gente deitado na sua cama, já tem gente mexendo nas coisas íntimas da nossa esposa, e aí pronto. E aí daqui a pouco a gente está dentro da casa das ovelhas, as ovelhas estão dentro da nossa casa, e aí agora a gente está no meio do rebanho, o rebanho está no nosso meio, e aquela coisa, aquele puxa e estica. E aí a gente começa a entender, não, é uma família, não, esse povo me ama, esse povo me ama, não, esse povo me ama, esse povo me ama, e a gente começa a entender que o puxa estica, o leva para lá e para cá, é o me ama. E às vezes tem gente abrindo a nossa geladeira, não para tomar uma água, mas para saber o que tem dentro da nossa geladeira. Às vezes tem gente que está dentro do nosso quarto, para saber o que temos lá dentro do nosso quarto. Às vezes tem gente dentro da nossa casa, querendo saber como é que nós vivemos com as nossas esposas, sabe? E aí às vezes a gente deixa de dar honra às pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que muitas vezes, sabe, são as pessoas que pagam o preço por nós, nossos filhos, nossa esposa, e a gente acaba muitas vezes deixando esses valores de lado, por achar que está no meio das ovelhas, isso faz bem para a gente. O que faz bem para o pastor é corrigir, é cuidar, é zelar e ensinar o caminho do aprisco. Vamos adiante delas, e aquelas que são nossas, vai ouvir a nossa voz e vai nos seguir, e no final vamos entregar todas àquele que sabe cuidar e viver no meio delas. Eu lendo a Bíblia, eu não encontrei Jesus um momento vivendo no meio da multidão. Ele começava a pregar, na hora que a multidão apertava, ele entrava no barco e ia um pouco adiante para o mar. Ficava do mar, o povo em terra e ele no mar. No meio ele não ficava. Ele estava no monte pregando. Diz a palavra de Deus, quando a multidão apertava, ele subia no lugar alto. Aí ele ficava um pouco mais alto, a multidão pregava, aí diz a Bíblia que ele despedia a multidão. Aí diz a palavra que ele está pregando, a multidão apertava, e ele disse para os discípulos: entra no barco, vai para o outro lado da margem, daqui a pouco eu vou. E despedindo a multidão, subiu para o monte. Ele despedia a multidão, não permanecia no meio da multidão. E nós erramos, porque a gente acha que está no meio da multidão, sabe, isso é o bom pastor, é o super pastor. E muitas vezes as pessoas estão dentro da nossa casa chamando a gente de papito, chamando a nossas esposas de rainha, minha princesa, até o momento em que você deixe de fazer o que elas gostam, deixa de bajular, mexe no cargo daquele diácono, daquele presbítero, daquele evangelista, daquele obreiro, mexe no cargo, que você vai ver que o amor à sua pessoa está no cargo, está no que ela faz na igreja, está na oportunidade que você assim o deu.
Quer conhecer seus obreiros? Mexa no cargo deles, que você vai perceber se eles amam realmente a igreja, se eles amam realmente o pastor, ou se eles estão amando o que faz. Se eles estão brigando pelo pastor, brigando pela igreja, ou se eles estão brigando pelo cargo. Mexa na estrutura deles, que você vai ver realmente quem é que te ama. Amado pastor, querido pastores, que Deus abençoe vocês, suas esposas, seus filhos, e até mais em nome de Jesus.